Podemos? Estamos na 14ª edição do semestre, ano de 2019, na sala de entrevista, bate-papo, sala Recife, ao lado da livraria, fazendo um trabalho de perguntas, de respostas, de maior interação com o público, com o entrevistado, com a pessoa que vem aqui trazer para nós conhecimento, que vem trazer para nós doutrina espírita, que vem trazer para nós mais esperança, mais amor. Ano retrasado, quando eu estive no primeiro semestre, eu tive o prazer de conhecer uma pessoa que até hoje para mim é parâmetro de calma e de bondade, porque em nenhum momento que eu estive com essa pessoa eu deixei de ter um feedback positivo e atenção devida. E essa pessoa me encantou e me encanta até hoje, porque vive uma retração na vida e se dedica realmente ao que gosta, ao que faz, e está ajudando também muita gente nesse Brasil. Eu estou falando do amigo, do irmão Adeilson Salles. É um prazer tê-lo aqui. Boa tarde aos amigos internautas, aqueles que irão nos assistir na gravação futura do Memorial Chico Xavier. Alegria minha de participar de mais um semestre, e alegria redobrada por acontecer o segundo semestre jovem, né? Que é, na verdade, a semeadura de possibilidades da mensagem do Espiritismo no coração dos jovens e também de estabelecer uma lavoura para os espíritas do futuro, para aqueles jovens que tenham a possibilidade de tratar de assuntos como aconteceu nas nossas palestras e os demais palestrantes, e nas perguntas e respostas, onde nós podemos adentrar a assuntos que normalmente não são tratados no meio espírita, com relação à sexualidade, a tudo aquilo que faz parte do contexto dos conflitos juvenis e dos adolescentes, e que pouco se fala, sexualidade e tantos outros temas que são importantes para se prevenir suicídio, para se levar uma mensagem de esperança. Então o semestre jovem, o segundo semestre jovem, foi muito mais emocionante do que o primeiro, e certamente a gente tem a expectativa de que esse trabalho se torne tradicional, porque sem se trabalhar o Espiritismo como uma proposta educativa para a criança, para os jovens e para os pais, evidentemente que não haverá futuro para a doutrina espírita. Com certeza. E hoje o tema que vamos abordar, conversar, bater um papo aqui, é falando sobre justamente a educação como ferramenta para a evolução, para percebermos quem somos cada vez mais, percebermos por que estamos aqui, dúvidas, questões bem pertinentes. E quando a gente fala de educação, muitas vezes a gente pensa apenas na questão acadêmica, e nós precisamos ver a educação com um leme maior. E hoje em dia, muitas pessoas, muitos escritores como Adeilson, eles estão trazendo esse tema dentro de uma questão emocional, educação emocional, educação de conscientizar-se quem é cada vez mais. E está sendo muito oportuno para o jovem ler ter acesso a essa literatura. Não é verdade, Adeilson? Bem, a gente precisa quebrar o paradigma, né, e está sendo quebrado, porque a sociedade atual, atormentada como se encontra, os pais aturdidos, né, que não conseguem acessar o coração dos filhos, eles ainda acreditam, a maioria da sociedade acredita que sinônimo de felicidade é diploma acadêmico pendurado na parede. E a gente tem constatado que os alunos que estudam na melhor universidade do mundo, por exemplo, em Harvard, se suicidam no decorrer do curso e depois que se formam. Alunos que se formam em Stanford, a segunda melhor universidade do mundo, se suicidam no decorrer do curso e depois que se formam. Alunos da Universidade Federal de Pernambuco, da USP, da Unicamp, enfim. Isso vem trazer para nós um material para reflexão muito profunda acerca da necessidade de nós pensarmos a educação de uma outra forma, não apenas no contexto acadêmico,
mas acima de tudo no contexto que espiritualize, que dê sentido à vida e que, de uma vez por todas, exclua essa concepção de que o status social que um diploma acadêmico traz, na medicina, por exemplo, ou no direito, são garantias de felicidade. No livro Depois da Morte, escrito por Leon Denis, e é interessante que esse livro foi publicado em 1889, ano da proclamação da República no Brasil. Já naquele ano, dentro desse livro Depois da Morte, vale a pena também dizer que foi o livro que converteu Eurípides Barçanufo ao Espiritismo. Ele ganhou esse livro de presente numa tarde e passou a noite lendo, e acordou de manhã já era espírita. Toda a família católica, mas ele abraçou o espiritismo a partir daí, lendo esse livro, Depois da Morte. E nesse livro, bem lá no finalzinho, tem um capítulo que se chama A Educação. E nesse capítulo, vou repetir, em 1889, Leon Denis diz o seguinte: mais importante do que ensinar o seu filho a fazer contas, a somar, multiplicar, dividir, a subtrair, é você ensinar o seu filho a se autogovernar. Equivale dizer que é mais importante, principalmente nesses dias em que nós vivemos um tempo em que o materialismo está atuando de maneira avassaladora sobre as vidas humanas, ceifando a vida de centenas de adolescentes e de adultos também, por entenderem que ser feliz é gozar a vida apenas. Vale a pena a gente ressaltar de maneira muito contundente que a mensagem de Leon Denis ela é atual, porque nós não aprendemos a nos governar ainda e não ensinamos os nossos filhos o autocontrole, o autogoverno. Palavras de Leon Denis diz assim: os nossos filhos devem entrar armados para a vida, armados moralmente para a vida, ou seja, terem uma estrutura emocional, e aí entra uma educação que os espiritualize, que nós entendemos ser a proposta do Espiritismo, para que no instante em que a vida, com a dinâmica que ela tem para todos nós, de dizer um não, os nossos filhos têm uma estrutura emocional para suportar os nãos que a vida traz. Caso contrário, quando o namoro termina, ou se experimenta uma frustração qualquer, o jovem dá cabo da própria vida. Porque os jovens hoje estão crescendo acreditando que os desejos são direitos adquiridos. E o que vemos pela nossa juventude espírita é a gama de interesse em assuntos que estão realmente refletindo de forma negativa nela, nesse jovem, por consequência de conflitos com os pais, com a família, dentro dessa situação. Eu posso estar enganado, mas em oportunidade que eu estive numa roda de diálogo com jovens, a quantidade de jovens que estão tendo conflitos com os pais é enorme. Entendam, não estou falando da situação que o conflito em si é tendencioso a alguém que está errado e alguém que está certo. Não é isso. Mas é um conflito que está sendo gerado porque foi muito atrasado esse debate sobre realmente sexualidade, muito atrasado esse debate agora que estamos começando realmente a quebrar possibilidades e conversar sobre isso, até mesmo dentro desses simpósios espíritas. Estamos tendo uma oportunidade, já desde o ano passado, de ter, graças a meu bom Deus, um semestre jovem, aberto a conversar e a dialogar com o jovem, e também creio que esse diálogo ele pode conduzir o jovem também a saber se portar diante da condição familiar dele, ou a sociedade está amadurecendo, os pais estão amadurecendo, né? Hoje a internet é um veículo enorme de possibilidades para conseguirmos entendimento sobre situações como essa, coisa que o meu pai não teve acesso, né? Então, dentro dessa proposta, Adeilson, o jovem espírita hoje, como é que o centro espírita, o que é que o centro espírita pode fazer de melhor
para com esse jovem, para com essas dúvidas, para com essas situações que se apresentam hoje, para esses novos paradigmas, essas situações, para com as lutas? Bem, em primeiro lugar, eu não posso dourar a pílula, né, e dizer que as pessoas do Centro Espírita estão preparadas para atender as necessidades dos jovens, porque não estão. Então, nós precisamos quebrar alguns paradigmas até dos nossos conceitos educativos para poder lidar com a diversidade que está se apresentando no mundo hoje, porque o jovem tem acesso pelo celular, pela internet, a todo tipo de informação. Então, por exemplo, uma experiência pessoal, eu estava numa cidade aqui do Nordeste e a mãe me procurou porque pegou o filho assistindo um filme pornográfico no celular. Era um menino de 9 anos. E ela assustou-se. E aí eu olhei para ela e disse assim: minha senhora, a senhora não sabe que pode-se acessar tudo pelo celular? Se a senhora deu o celular para o seu filho, a senhora tem que ter consciência de que ele pode acessar uma página pornográfica, ele pode acessar uma página que o incite ao suicídio, ele pode pelo celular mandar uma mensagem pelo WhatsApp para o traficante pedindo maconha como pede pizza. O traficante vai lá jogar por cima da sua cerca elétrica e você acredita que seu filho está protegido, não é? Então nós estamos vivendo tempos desafiadores, porque muita gente ainda acredita que educar é colocar o filho numa boa escola, dar comida e dar boa roupa. Educar não é isso. Nós vivemos um fenômeno hoje na nossa sociedade muito interessante, que eu costumo chamar de orfandade emocional, onde o filho está órfão do pai que está dentro de casa, mas o pai não está dentro da vida do filho. Então o leque de situações que precisam ser trabalhadas é muito grande. A doutrina espírita, ela, no nosso entendimento, ela ainda está começando a ser compreendida agora. Porque muita gente acreditou durante muito tempo que a gente é espírita para pensar na vida futura. Não é para pensar na vida futura, é para pensar na vida atual. Vida depois da morte eu já sei que eu tenho, eu quero saber se eu tenho vida antes da morte. Vida com qualidade. E isso passa pelo meu desenvolvimento como pai. Quem acredita na reencarnação, quem é espírita, quem é pai, tem que saber o seguinte: a educação é uma via de duas mãos. Você educa e também se educa com aquilo que o teu filho tem para te passar. Porque o teu filho, e muitas vezes acontece, os pais se surpreendem com os filhos, porque não prestam atenção, que não estão educando corpos, estão educando espíritos imortais. E diante dessa realidade, que também está lá no Livro dos Espíritos, existem pais inteligentes com filhos obtusos e pais obtusos com filhos inteligentes. Você pega adolescente que é mais maduro que o pai, e o pai é mais adolescente que o filho. Então é a realidade espiritual, a demanda espiritual, a qual nós não prestamos atenção e nos dizemos espíritos. Como é que você pode ser espírita se você não privilegia a educação da criança e do adolescente? Pelo que eu sei, todo mundo aqui vai reencarnar. Em que família você vai reencarnar? Quem serão seus pais amanhã? Esses jovens que nós não estamos educando direito? Então a gente tem que refletir, e o Espiritismo, ele passou por algumas fases. Então Allan Kardec teve a sua atenção chamada pelas mesas girantes. Durante um tempo muito grande, o que predominava no meio espírita eram os fenômenos, para chamar a atenção. Hoje nós estamos passando por um momento em que a mediunidade continua sendo um canal de comunicação, uma ponte com a dimensão espiritual, mas o fenômeno ostensivo, reuniões de materialização, pneumatografia da voz direta e tudo mais, são fenômenos cada vez mais raros, porque os espíritos se comunicam através de médiuns treinados psiquicamente, através da mente. O fenômeno ocorre mente a mente. Então, diante dessa realidade, nós chegamos no ano de 2019, percebendo que o Espiritismo é uma doutrina, melhor dizendo, é uma proposta educativa. Nunca foi uma proposta salvacionista, porque não veio salvar ninguém, mas é uma proposta educativa para a alma. Quando a gente pensa na educação acadêmica, se o seu filho se formar em Harvard, na USP, na Unicamp, na Universidade Federal de Pernambuco, se ele não tiver valores éticos morais introjetados, por isso o espírito precisa passar pelo período infantil. Pergunta 383 do Livro dos Espíritos: por que é necessário para o espírito passar pela infância? Respondem os benfeitores:
porque é nesse período que o espírito está apto a receber informações que contribuam para a formação de um caráter novo. Então, durante a infância, tem uma criança presente aqui na sala, esse é o período de semear valores éticos morais, porque quando chega a adolescência, vem a puberdade, ocorre a eclosão dos hormônios, as reminiscências de vidas passadas chegam e o adolescente vai se assumir com a sua herança reencarnatória de tudo que ele viveu. Quando ele vai se assumir, e isso se dá de maneira sutil e imperceptível, ele tem que ter valores dados pelos pais para comparar aquilo que o mundo vende e quer dar para ele com aquilo que ele recebeu de educação, para que ele faça uma escolha consciente. Quando nós deixamos os nossos filhos a revelia da nossa presença e da nossa influência, eles vão atender ao quê? As tendências e as paixões que eles carregam desde os anos. Meu amigo, diante do mundo que a gente vive, em que as redes sociais parecem ser vitrines de felicidades líquidas, de relacionamentos líquidos, um mundo feito de alegrias e ostentações, em que os próprios pais participam dessa fantasia fictícia, fantasia alegórica. Como criar os filhos tendo tão fácil acesso ao celular, vendo os pais, ou até mesmo eles, esses adolescentes, em que buscam a fama através das redes sociais, através inclusive dos corpos. Como nós espíritas podemos chegar e ter um discernimento, ter um parâmetro e ter um freio para que isso não chegue até os nossos lares? Como é que a gente faz para detectar e para impedir, remediar essa situação em nossas casas? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que aceita que dói menos, aceita que essa tecnologia não vai retroagir, ela só vai crescer, e a gente tem que usar a tecnologia como nossa aliada. A gente tem que ter a compreensão de que a questão do celular é uma questão de disciplina, de orientar. Você não pode proibir o uso do celular, mas você pode disciplinar. Então tem que ter hora para usar o celular, tem que ter hora para ler, tem que ter hora para fazer outras atividades que são naturais. Nada contra o celular, a gente tem que usar o celular como recurso educativo também. Mas eu preciso, quando meu filho me faz uma pergunta sobre sexo, eu não posso mais falar sobre cegonha para meu filho, porque senão ele pega o celular e vai ver como é que se faz sexo. Quando meu filho me faz uma pergunta sobre qualquer questão, eu tenho que atender a sede de saber do meu filho, olhando nos olhos dele e conversando com ele. Educação de maneira responsável, ir ao encontro das necessidades dele. Vou repetir, educar não é na melhor escola de Pernambuco, do Brasil, ou de qualquer outro lugar. Não é dar roupa de marca e nem alimentar o seu filho. Educar é dar tudo isso também, mas dar você para o seu filho, estar presente na vida do seu filho. Uma mãe me perguntou no mês passado o que ela poderia fazer para evitar a influência de um youtuber na vida do filho dela. O que eu faço? Ele só quer saber desse youtuber, agora ele disse que quando crescer quer ser um youtuber também. Eu disse para ela, a família tem que ocupar o espaço que o youtuber está ocupando. Quais são os programas que vocês fazem com seus filhos? Quais são os programas que vocês estão presentes, que dividem? Deixa seu filho acompanhar o youtuber, mas esteja atenta, esteja próxima. Ele está vindo aqui, vai fazer um show e meu filho quer ir. Eu proibi ele de ir. Eu falei, a senhora está equivocada, só tem que ir com seu filho. Educação é pela via do esclarecimento, da conversa, do diálogo, e não a proibição. Então a gente precisa quebrar paradigmas e entender que o momento hoje é delicado. Você tem que falar com os seus filhos sobre todos os assuntos. Não é ir para casa e deixa eu falar, vem aqui que eu vou te falar sobre sexo. Não é isso. É atender a demanda que parte dos filhos. Saciar a sede deles de acordo com a necessidade. Se o teu filho te faz uma pergunta como é que ele nasceu, você explica como é que ele nasceu, mas não precisa ficar descrevendo como é que é uma relação
sexual, homossexual, bissexual. Isso fica para um outro momento, quando ele te perguntar sobre isso, aí você fala. Mas não é falar também, olhando para o seu filho e dizendo assim, tá vendo os homossexuais? Isso é coisa do demônio. E se seu filho for homossexual? Você já está fragmentando emocionalmente teu filho, desconstruindo a estrutura psicológica dele, não é? E você tem que prestar muito. Tudo o que você fala tem um peso na vida do seu filho, na formação, na estruturação psicológica. Educar é algo muito sério. Não é cala a boca que eu mando aqui. Isso não serve mais. E se você usar desse método, certamente existirá uma barreira invisível entre você e seus filhos. E quando eles viverem algum conflito, eles não vão te procurar para conversar com você. Eles vão procurar no Google, no mundo. Porque, acima de tudo, nós precisamos acolher, né, os nossos filhos e trabalhar essa realidade com eles. Adeilson, o que falar para aqueles pais que se separaram, mas que querem a presença do filho a todo custo? Como lidar com a separação com crianças e jovens que estão vendo os laços familiares se desfazendo? Eu encontro adolescentes que me dizem assim: meus pais se separaram, eu vou me suicidar. E eu encontro adolescentes que dizem assim: meus pais se separaram, graças a Deus, porque a briga acabou em casa. Então a questão da separação dos pais é um problema dos pais, sempre, e não dos filhos. Embora os filhos vão se ressentir dessa nova realidade, da estrutura que eles compreendiam sobre família, pode ter certeza que se o casamento não andava bem, eles já sabiam disso há muito tempo, que eles percebem. Eles sentem na psicosfera ambiente, não é? A maneira áspera, muitas vezes, que os casais se tratam. Nós precisamos deixar de ser infantis e entender: não existe mais amor, ninguém é obrigado a conviver. Mas não pode existir ex-pai nem ex-mãe. Não existe ex-filho. Então, diante dessa realidade, é preciso que os adultos tenham maturidade para se separar de uma maneira civilizada. E, infelizmente, muita gente promove até situações em que usam os filhos como reféns para barganha emocional, né, para atingir um ou outro lado, refletindo de maneira muito clara a limitação dos pais na compreensão dessas situações. Ninguém está obrigado a conviver até o final da vida, porque quando não existe mais amor, mas todos nós temos que levar até o final da vida a nossa missão como pais. Perfeitamente. Eu mesmo, meus pais ficaram mais de 10 anos morando juntos, mas não eram mais afetivamente viável, não era mais viável afetivamente morar juntos. Para nós foi um desgaste emocional imenso, fazer parte daquele contexto de família, pseudo-família, e eles tinham, porque na época, né, era assim, foi assim que foi cultivado. Não que as pessoas, por conflitos conjugais, não possam tentar mais um pouco. Acho que não é isso. Não é isso. Mas chega um limite e esse limite a gente tem que conhecer. Adeilson, eu estou sabendo que o amigo está com um livro novo no forno. Você pode dar um pouquinho, dar uma deixa sobre esse livro, né? Sim, eu vou lançar agora na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Eu estarei lá no dia 4 ao dia 8 de agosto, autografando esse novo livro. Certamente esse livro vai causar muito espanto, né? E as pessoas muita gente vai querer ler, pelos autores espirituais do livro, que é Luiz Sérgio e Ivone Pereira. O livro chama-se Vossos Jovens Profetizarão e trabalha os bastidores espirituais dos crescentes casos de suicídio. Então eu vou dar um spoiler, assim que fala. Posso dar, Kátia? O livro começa assim: uma assembleia no mundo espiritual, no Hospital Maria de Nazaré, e o público dessa assembleia são jovens que se suicidaram e jovens que estão pensando em se suicidar. E a palestrante é Ivone Pereira. Não posso falar mais nada, né? Mas o título do livro é Vossos Jovens Profetizarão. Desse livro trata-se da mediunidade na adolescência,
né, dos conflitos oriundos da mediunidade deseducada. E como a gente está falando de educação, eu tenho que perguntar para os amigos refletirem a esse respeito. Aonde estão os médiuns adolescentes de hoje? Eu respondo: se automutilando, se suicidando. No livro dos médiuns, Allan Kardec escreveu assim: todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Item 159, capítulo 14. Todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Allan Kardec não escreveu assim como eu vou falar agora. Todo aquele que sente em um grau qualquer a partir dos 18 anos é por isso mesmo médium. Ok? No livro dos Espíritos, pergunta 459, Allan Kardec pergunta aos Espíritos o seguinte: os Espíritos influenciam a nossa vida? Respondem os benfeitores: muito mais do que imaginais, na maioria das vezes são eles que nos dirigem. A resposta dos Espíritos não foi assim: muito mais do que imaginais a partir dos 18 anos. Então, nós que nos dizemos espíritas, não temos a clareza, me perdoem a contundência da fala, de entender que um adolescente, que uma criança, sofre influência espiritual. Só nós que sofremos, adultos. Esse é o universo que a gente vive. E o adolescente, por uma questão de desenvolvimento psicológico, temos aqui uma psicóloga que poderia falar muito bem sobre isso, o adolescente costuma potencializar tudo aquilo que chega até ele. Quem estudou matemática, estudou potenciação, sabe que tudo que você fala para o adolescente, ele leva a 10ª potência. E você vai fazer o quê? Você vai comer o adolescente com batata? Não pode, né? Então você tem que ter clareza de entender que, como educador, a gente tem que administrar. Porque além de ele potencializar por uma questão, puberdade para a adolescência, eclosão dos hormônios, altera a massa cerebral e mexe no psiquismo. Individualização do ser, eles olham para os pais e percebem que são individualidades diferentes dos pais, consequentemente começam a emitir juízo de valor sobre os próprios pais. Aí começam os conflitos na sala da tua casa, quando eles percebem que os pais falam uma coisa e fazem outra, eles percebem que os pais mentem, aí começam os conflitos. Reminiscências de vidas passadas, onde imperceptivelmente eles vão se assumindo com as características realmente dos espíritos que eles são, trazendo outra vida. Se não houve um processo educativo na infância, eles não têm valores éticos morais, como eu disse agora há pouco, para ter parâmetros, vetores, para decidirem fazerem escolhas. Eles vão atender às paixões naturais que eles carregam em si. E um quarto fator, nesse livro, todos esses fatores são trabalhados, é a mediunidade na adolescência, que ninguém fala. Então, os vossos jovens profetizarão, ele fala de muitas coisas, descreve casos de suicídio de jovens, trabalha o universo da mediunidade e do canal mediúnico de muitos jovens que estão se automutilando, que não sabem que são médiuns. E você me perguntou agora há pouco sobre o que as casas espíritas precisam fazer. As casas espíritas precisam, isso é gradativo, porque faz parte do processo de amadurecimento e conhecimento do espiritismo, precisam viver um novo tempo e entender que nós devemos nos preparar para acessar o coração desses jovens. Está cheio de muitos pais desesperados e muitos jovens desesperados. Aí os pais dizem assim: eu não consigo falar com meu filho, e o jovem fala: eu não consigo falar com meu pai. Um fala mandarim, o outro fala alemão. E às vezes é questão de abandonar a trincheira, né, do ponto de vista da verdade absoluta, para poder se aproximar, estabelecer um tempo curto na relação em casa. Bom, poderíamos ficar aqui muito mais tempo, meu amigo, mas está chegando a hora de encerrar os nossos trabalhos. Não só nessa sala, que esse ano foram 2 dias espetaculares, fechando com chave de ouro com o Deus dos Sábios, mas o próprio semestre está encerrando o seu trabalho em 2019, é claro? Eu quero parabenizar, né? Eu tenho acompanhado nos últimos 2 semestres o trabalho seu e da Kátia, e eu vi muitas vezes vocês sofrendo e andando de um lado para o outro para fazer com que a coisa funcionasse como funcionou esse ano.
Então, eu quero parabenizar você e a Kátia, né? Parabenizo a todos, me perdoem, me refiro a eles, por ter acompanhado eles nos anos anteriores. Da persistência, valeu a pena. Agora é manter, né, que essa sala de entrevistas ela tem muito a acrescentar, né, nessa intimidade aqui da nossa conversa. Vocês vão ajudar muito, então parabéns para vocês. Agradecemos demais e todos os anos contamos com a sua presença aqui e vemos a sua movimentação de interesse para estar sempre conosco. Agradecemos ao público que está aí digitalmente, ao público que aqui se encontra, a todo o público que se encontrou esses 2 dias aqui. É um começo de um trabalho, Adeilson, eu tenho certeza que crescerá mais, porque o que eu vi nesta mesa, os palestrantes podendo falar coisas que geralmente não falariam no auditório formal, e o que eu vi no semblante das pessoas, para quem te olha no olho, não é? Realmente foi algo transformador. A nova equipe que chegou, agregou. A nova equipe que chegou, que agregou, a equipe do Memorial Chico Xavier, a equipe do Cimesp, a equipe toda que estamos juntos. Eu quero que venham para cá, ó. Todo mundo aqui para a mesa, a Derbal, Ed, deixa no piloto automático. Deixa no automático. Pode deixar aí no automático. Está faltando a Paula, acho que a Paula foi por algum compromisso familiar, a Paulo Shoa, mas ela também faz parte daqui. Vem todo mundo. Estamos nos despedindo hoje desse semestre de 2019, 14ª lição. Estejam conosco no Facebook, Memorial Chico Xavier, e YouTube, canal do YouTube também, Memorial Chico Xavier. Vamos fazer a diferença, vamos viver sem fronteiras da intolerância, vamos fazer a nossa parte para que possamos lá na frente ter um país melhor, um mundo melhor para todos nós. Forte abraço, Jesus nos abençoe.